Então, vamos lá, meus amigos. Então, nós estamos aí na quarta live, né? E a temática hoje eu gosto bastante. Então, hoje, meus amigos, nós vamos estudar a justiça militar. Não tenho dúvida que essa temática estará no concurso de vocês. Então, esqueçam a suspensão do concurso, porque ela está suspensa temporariamente. A prova vai ocorrer. Olha o que eu estou dizendo, beleza? E nós vamos começar hoje estudando a justiça militar estadual, certo? E para isso, eu trouxe aqui, que é muito interessante iniciar lendo esse artigo 125, que diz: os estados organizarão a sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. O parágrafo 3º diz: a lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau por juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar dos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Olha aí, pessoal, superior a 20 mil integrantes. Parágrafo 4º, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Compete os juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo aos conselhos de justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Tranquilo? Então, esta é a redação do dispositivo. E, meus amigos, olha aqui, ó. É o meu compromisso com vocês que estão aqui às 23 horas e 21 minutos do dia 29/3/2024. Se você não entendeu, vai entender agora. Vai entender agora. Meus amigos, presta atenção. Quando você comete um crime militar, você, militar, será julgado em primeiro grau. Só que esse militar em primeiro grau pode ser julgado pelo juiz que fez o concurso ou por um conselho, que é o juiz que fez o concurso e eu, o presidente, mais 4 oficiais. Inclusive, eu participei de vários julgamentos na Justiça Militar Estadual de Minas Gerais. E dessa decisão, cabe recurso ao tribunal, que pode ser o Tribunal de Justiça ou o Tribunal de Justiça Militar, nos estados que tem Tribunal de Justiça Militar. E isso cai na prova demais. E vocês vão entender agora. Quando eu terminar, se entenderam, batem palma. Beleza? Então, olha aqui, ó, fiz com muito carinho esse quadro aqui, que até demorei, né, para poder fazer esse quadro. Tive que pedir ajuda. Então, meus amigos, presta atenção. Olha aqui. Olha aqui. Primeiro, vamos para o primeiro grau. Primeiro grau da Justiça Militar. Primeiro grau da Justiça Militar. Eu tenho o juiz julgando sozinho. Quando o juiz julga sozinho? O juiz julga sozinho quando eu tenho um crime militar, quando eu tenho, vou mudar até a cor aqui, ó. Quando eu tenho um crime militar contra civil. Se eu tenho um crime militar contra civil, o juiz vai julgar sozinho. Mas o juiz julga sozinho também
ações judiciais contra atos disciplinares militares. Então, o que o juiz julga sozinho? O juiz julga sozinho o crime militar praticado contra civil. Exemplo, o militar está trabalhando na rua no jogo do Mineirão, Cruzeiro e Atlético. Na saída, há um conflito. Nesse conflito, o militar vai abordar um cidadão e lesiona esse cidadão. Então, se o militar praticar um crime de lesão corporal em serviço, um crime militar, e esse crime militar for contra civil, quem vai julgar é o juiz de direito do juízo militar. É o juiz sozinho. Agora, quando também eu tenho uma infração administrativa, uma ação contra atos disciplinares, que já não é crime, é ação disciplinar, também o juiz vai julgar o quê? Sozinho. Beleza? Quando está discutindo aí uma transgressão disciplinar, né, uma ação envolvendo o processo administrativo disciplinar, um PAD, então aí nós teremos aí o juiz, em determinadas situações, julgando sozinho. Em primeiro grau. Em primeiro grau, pelo juiz. Antes do segundo grau, vamos agora para o conselho, que é formado por quatro oficiais, mais o juiz de direito, né? Então, nós vamos ter aqui agora nós vamos ter aqui o juiz de direito do juízo militar, beleza? Mais o Conselho de Justiça, que é formado por quatro oficiais. Eles vão julgar o quê? Eles vão julgar os demais crimes militares. Os demais crimes militares. Então, o que são os demais crimes militares? Suponha que um oficial determine que um sargento em um soldado faça uma blitz conforme escala de serviço. Eles descumprem a ordem. Então, eu vou ter um crime militar cometido por um militar. Nesse caso, quem vai julgar é o conselho. Então, o juiz do juízo militar, ele profere o voto inicialmente e depois os oficiais vão também proferir o voto, que vai do mais moderno ao mais antigo, o superior, e o voto a decisão será pela maioria. Dessa forma, nesse caso do conselho, o juiz pode votar para condenar, mas os oficiais julgar para absolver. E aí a pessoa será o quê? Absolvida. Por que do conselho, meus amigos? Porque o conselho, os oficiais, eles têm a noção da caserna, eles têm a noção de como se funcionam as coisas. Então, muitas das vezes, por entender, o juiz que vai ser mais técnico traz uma condenação, mas os oficiais trazem uma absolvição. Mas toda essa metodologia, normalmente, é para o CFO, né, que vai estudava essa temática quando caía o Código de Processo Penal Militar. Entendeu? Essa sistemática vocês não precisam saber. O que vocês têm que saber para a prova do soldado é que se o crime é contra civil, crime militar contra civil, é o juiz que julga sozinho. Se é ação disciplinar, é o juiz do juízo militar que julga sozinho. Agora, os demais crimes militares, militar contra militar, quem julga é o quê? O conselho, que é composto por 4 oficiais, mais a presidência do juízo militar. Então, o juiz do juízo militar participa dos 2 julgamentos, seja julgando singularmente o crime contra civil,
mais as ações disciplinares, se julgando com o conselho os crimes militares que não envolve o civil como vítima. Tranquilo? Beleza? Então, aqui nós discutimos o primeiro grau, mas eu tenho que fazer mais duas observações com vocês. Disse que o juiz singular julga o crime contra civil. Beleza. Desde que esse crime não seja doloso contra a vida. Desde que esse crime não seja doloso contra a vida. Porque se o crime for doloso contra a vida, eu vou ter que ser julgado pelo tribunal do júri. Então, crime doloso contra a vida de civil é julgado pelo tribunal do júri. É julgado pelo tribunal do júri. Tranquilo? Então, tomem cuidado. Se vier uma pergunta falando que todo crime contra civil, que todo crime doloso contra civil, vai ser julgado pelo juiz do juízo militar singularmente. Está errado, pois existe uma ressalva. Qual ressalva é essa? Quando o crime é doloso contra o civil, ele deverá ser julgado pelo tribunal do júri. Beleza? Tranquilo? Agora, tendo julgamento em primeiro grau, cabe recurso. Recurso é para quem? Recurso é para quem? Recurso será para o tribunal. Ah, professor, mas qual o tribunal? Em regra, é o Tribunal de Justiça. Em regra, é o Tribunal de Justiça. Professor, por que o Tribunal de Justiça? Porque a Constituição fala que naqueles estados em que o efetivo, os integrantes, forem superior a 20 mil, se for superior a 20 mil, pode ter TJM, Tribunal de Justiça Militar. Mas o Tribunal de Justiça Militar, ele não tem em todos os estados, beleza? Ele só tem hoje em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Os outros estados, tudo é TJ. Ah, professor, mas tem estados que tem mais de 20 mil integrantes, mas a lei não fala que é obrigatório criar o TJM. A lei fala que poderá criar o TJM aqueles estados que tiver efetivo superior a 20 mil integrantes. Beleza? Então, fique atento, né? Fique atento a essa temática. Nós temos o primeiro grau, juiz de direito do juiz militar, julgando os crimes militares e as ações judiciais contra atos disciplinares, só o juiz sozinho, mas aqui eu tenho uma exceção, que o tribunal do júri, crime doloso, né, não é o juiz singular, e os demais crimes militares será o conselho com a presidência do juízo militar. O segundo grau, o recurso, em Minas Gerais, na prova de vocês, é o Tribunal de Justiça Militar, porque foi criado, pois nós temos mais de 20 mil integrantes. Na minha época, quando eu saí, estava em torno de 40 e poucos mil integrantes da Polícia Militar de Minas Gerais. E em outros estados, será o TJ, porque não foi criado o TJM. Mas na prova cai assim: quando eu posso criar o TJM? Quando tiver mais de 20 mil integrantes. Tranquilo? Deixa eu perguntar agora aqui. Deixa eu ver. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Muito bom, Rodrigo, Iago, Rony, Bruno. Isso aí, Michel, Luana. Ah, beleza. Tranquilo. Então, fico feliz aí que vocês entenderam. Ah, agora eu estou satisfeito. Agora eu estou satisfeito. Vi que todo mundo que está entendendo, né? Agora aqui, então, esse material vai ser disponibilizado posteriormente. Esse material vai ser disponibilizado posteriormente. Mas aqui também tem um quadrinho para ficar também o entendimento aí de vocês, certo? Nós temos aí a Justiça Militar Estadual em primeiro grau, que é formado por juiz de direito e pelo conselho. A Justiça Militar em segundo grau, se o efetivo é inferior, é Tribunal de Justiça. Agora, se o efetivo é superior, pode ser o Tribunal de Justiça Militar, que no nosso caso, atualmente só tem São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, eu já disse. Agora,
O juiz do juízo militar julga singularmente os crimes contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares. Já o conselho, com a presidência do juiz, vai processar os demais crimes. Meus amigos, não podemos errar esse tipo de questão na prova. E vai ter na prova, toda a prova tem. Beleza? Então, agora, olhe a questão, né, que caiu em 2023. 2023 na prova da PM. Vamos aqui. Olha aqui, ó. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 15 mil integrantes. O meu assessor aqui, ele disse que tem alguém levantando a mão. Querem fazer alguma pergunta? Eu tô com o assessor agora, gente. Vocês querem fazer alguma pergunta? Diz que o pessoal levantou a mão aí. Fala aí, Rodrigo. O meu assessor fala que eu fico muito concentrado, que eu fico muito. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, tá? Inclusive, eu conversei com o Vargas, que está aqui anteriormente, no final da Vargas. Quiser fazer mais uma pergunta aí sobre aquele tema lá, que você me perguntou há instantes aí, nós podemos aí também trabalhar no final, beleza? Então, vamos continuar aqui. Voltando. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelo juiz de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar dos Estados, em que o efetivo seja superior a 15 mil. Está errado, gente. É 20 mil. É 20 mil. Não podemos errar. É superior a 20 mil e não 15 mil. Por isso que está errado. Próxima. Compete ao juiz militar estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvado a competência do júri quando a vítima for militar. Está errado. A competência do júri é quando a vítima for civil, conforme está aí no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição. Quando a vítima for civil, né? O item anterior está no artigo 125, parágrafo 3º, e diz que for superior, né? Deixa eu apagar aqui. Quando for superior a 25 mil, beleza? Então, o erro aqui é militar, é civil, não é 15 mil, é 20 mil. Próximo. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, ó, singularmente, a duas hipóteses, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Artigo 125, parágrafo 5º, então está correto essa assertiva. E a outra, a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo que a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Artigo 125, parágrafo 1º. Então, aí nós temos como correta a linha C. Então, se vocês pegarem essa questão e voltarem aqui, ó, vocês vão ver, né, que ela está toda aqui, né, nos slides. Olha lá. Os estados organizarão suas justiças observando os princípios estabelecidos nessa Constituição. E tem o parágrafo 3º, parágrafo 4º, parágrafo 5º, e aí você verifica aí um outro quadro esquematizado para melhorar a sua visualização, e depois nós temos aí este organograma para facilitar o entendimento de vocês. Tranquilo? Então, não esqueçam
né? Eu não trouxe todos os parágrafos, mas é importante que você leia todos, né? Lembrando que a perda do posto, da patente, da graduação das praças é julgada pelo tribunal, seja Tribunal de Justiça, onde tem Tribunal de Justiça, ou Tribunal de Justiça, o quê? Militar. Tranquilo? Muito bom. Isso aí. Se levantarem a mão, né? Podem perguntar. Vamos lá, tema muito bom. Agora, meus amigos, a gente passa para o próximo tópico da aula de hoje. Nós passamos aí para o próximo tópico da aula de hoje, que é falar sobre segurança pública. Quer falar sobre segurança pública, não tem como ir para a prova da PM sem falar do artigo 144 da Constituição. E o artigo 144 da Constituição vai dizer: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, nós temos aí a segurança pública, e eu gostaria de destacar para vocês aqui, para vocês não errarem: a segurança pública é dever. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E aí chega a Polícia Federal, né? A Polícia Federal, do qual eu faço parte hoje. Nós temos aí a Polícia Federal. Qual que é a competência da Polícia Federal? A Polícia Federal, ela tem o objetivo de apurar as infrações contra a ordem política e social, em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Né? Então, nós temos aí essa previsão. Meus amigos, estão voltando aqui, bateram a campainha, né? A campainha fala, não, interfone, é interfone. Pessoal, então, voltando aqui, a Polícia Federal, ela busca apurar as infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exijam repressão uniforme, segundo dispuser a lei. Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. Exercer, caiu na prova de 2023, as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira, beleza? E exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Então, nós temos toda essa competência da Polícia Federal. Inclusive, a gente aqui trabalha com muitos flagrantes de contrabando, flagrantes de descaminho, flagrantes de tráfico de drogas, né? São ocorrências rotineiras dentro da Polícia Federal, certo? Tráfico de drogas, descaminhos. E é importante também que vocês verifiquem que outros crimes, que em regra seria de competência da Justiça Estadual, que seria de competência da Polícia Civil, mas certo falar, né? Que seria de competência da Polícia Civil, são trazidos para a competência da Polícia Federal em decorrência dessa repercussão interestadual ou internacional. Essa repercussão internacional e interestadual traz aí a competência. Então, para vocês entenderem, eu faço, né,
flagrante de tráfico de drogas, que seria de competência da Justiça Estadual, eu faço o flagrante, faço o inquérito e encaminho para a Justiça Estadual. Bem como quando é de competência da Justiça Federal, eu faço o flagrante e encaminho para a Justiça o quê? Federal. Porque o tráfico de drogas é atribuição aí da Polícia Federal. Mesmo que quem vá julgar o crime seja a Justiça Estadual ou seja a Justiça Federal. Tranquilo? Beleza? Agora eu tenho, olha que facilidade. Polícia Rodoviária Federal, patrulhamento das rodovias federais. Polícia Ferroviária Federal, patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Polícia Civil, vou até mudar aqui, ó. Polícia Civil, dirigida por delegados, que incumbe, né? Dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União. Porque nós vimos no item anterior a competência da Polícia Federal, que vai desaguar na Justiça Federal. Ressalvada a competência da União e ressalvada os crimes militares, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais que cabe à Polícia Civil. Então, Vargas, olha aí para você aí, Vargas. Né? Você está aí ainda aí? Então, olha aí para você. Ó, que você pode utilizar aí. Muito bom, isso aí, ó. Ó, o que você pode utilizar aí, ó. Você vai utilizar, além de tudo que discutimos hoje, você vai utilizar também aí o artigo 144, né? Que a Polícia Civil é dirigida por delegados de polícia de carreira, incumbe ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto o quê? As militares. Então, as infrações militares, né? Os crimes militares devem ser apurados não pela Polícia Civil, beleza? Nem mesmo pela Polícia Federal. Deve ser apurado pela própria Polícia Militar. Tranquilo? Isso é previsão constitucional. Mas o importante saber, e destaco aqui, que eu estava até conversando com o Vargas hoje, é que quem não passou pelas cadeiras das polícias e tiveram aula de direito penal militar e processo penal militar, não conhece. As faculdades de direito não têm, como regra, a disciplina de direito penal militar. Eu convivo com vários delegados que eu tenho que explicar que o crime é militar, abrir o Código Penal Militar, porque muitos, né, nem abriram o Código Penal Militar. Então, por isso que tem esses conflitos. E quando tem esses conflitos, você tem o conhecimento, você apresenta a solução tecnicamente e corrige aquele erro que é realizado aí com relação à definição de atribuições e competências. Beleza? Então, voltando aqui, as polícias militares, não podemos esquecer, a polícia militar é uma polícia ostensiva de preservação da ordem pública. O corpo de bombeiro tem atribuições definidas em lei e incumbe a execução de atividades de defesa civil. E a grande novidade que temos agora é que as polícias penais passaram também a ser consideradas órgãos de segurança pública, foram incluídas no artigo 144, junto com os demais órgãos que aqui foram falados, e diz que as polícias penais são vinculadas ao órgão administrador do sistema penal, da unidade federativa a que pertence, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Então, nós temos aí, né, esses órgãos que estão lá listados nos incisos do artigo 144. Beleza? Então, vamos aqui prosseguir, que eu quero fazer mais algumas observações. Olha aí. Mais alguns tópicos. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares, né? Eu vou até apagar aqui, ó. Eu vou até apagar aqui e marcar aqui, ó. Presta atenção. Olha aqui, ó. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares são o quê? São forças auxiliares e reserva do Exército.
Então, são forças auxiliares, polícia militar e corpo de bombeiros militares. Subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distritais, aos governadores, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais, estaduais e distritais, aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Beleza? Então, fique atentos, porque essas palavras, forças auxiliares, né, subordinam-se ao governador. Forças auxiliares é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro com relação aos exércitos. Beleza? Também é importante, né, saber que a Guarda Municipal, né, os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei. Também tem no artigo 144 a segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Se você pegar o caput do 144, vai trazer isso aqui, ó, preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Só que aqui na segurança viária acrescenta nas vias públicas. E vai dizer que compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivas e seus agentes de trânsito estruturados em carreira na forma da lei. Beleza? Então, aí nós temos o artigo 144. Alguma pergunta ou podemos prosseguir? Tranquilo? Beleza? Então, vamos aqui continuar. Muito bom, Rony. Isso aí. Meus amigos, nós vamos passar na prova. Eu não tenho dúvida, não. Eu não tenho dúvida. Eu não quero você aqui no próximo ano, não. No próximo ano, né? Eu já estou aqui construindo o meu estúdio, né? Já adquiri os equipamentos. Se você voltar, você vai ter uma aula no estúdio agora. Mas eu não quero que você volte aqui para o curso de soldado. Eu quero que você venha ter aula comigo, depois dessa prova, para o CFO, para o curso de delegado. E quando vocês voltarem, né, vocês irão perceber. Michel Vargas, está sem áudio? Não entendi. Vocês estão escutando ou não? Repete aí. Estão escutando? Beleza, Luana, Iago, Rony. O áudio está ok, Vargas. É o seu áudio aí que está ruim, viu? Beleza, muito bom. Então, meus amigos, né, nós estamos aqui em prol de vocês, melhorando a cada dia mais, né? Daqui a pouco vocês vão entrar aqui, a aula vai estar sendo no estúdio. O estúdio está sendo programado e preparado para melhor atendê-los. Mas não é por causa de um estúdio que vocês não vão acertar a questão da prova, né? Vocês vão acertar e nós estamos aqui trabalhando para isso, beleza? Então vamos lá. Olha aí a questão aí, mamão com mel, questão tranquila, que vocês não podem errar. Olha lá, né? Eu quero enumerar. Patrulhamento ostensivo, ó, rodovias federais. Quem que é rodovia federal? Rodovia federal tem que ser rodovia federal. Beleza? Tranquilo? Aí vem. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Estabelecimentos penais só pode ser quem? As polícias penais. Né? As polícias penais. Só com essa informação, meus amigos, você já acertou a questão.
Só com isso acertou a questão. Então vamos lá. Continuando. Vou pegar outra cor aqui. Dentre outras, exerce função de polícia marítima, aeroportuária e de fronteira. Conforme vimos lá, só pode ser a Polícia Federal. Então eu tenho, né, o primeiro item aqui, patrulhamento das rodovias, é o 4. Segundo item, né, cabe à segurança de estabelecimentos penais. São os agentes penais, polícias penais, vai ser o 3 aqui, ó. Já chegamos na solução. Dentre outras, exerce função marítima, aeroportuária ou de fronteira. Só pode ser a polícia o quê? Federal, que vai ser o quê? O 5. Além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Defesa civil só pode ser o corpo de bombeiro. Então vai ser aqui, ó, o 6. Cabe à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Quem errar isso aqui merece um cocão, né? Polícia militar ostensiva, preservação da ordem pública. Nós vamos ter aí, né, as polícias militares, né? As polícias militares. Então vai ser um aqui, ó. Ressalvada a competência da União, são responsáveis pelas funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Exceto as militares. Só pode ser a Polícia Civil, vai ser o 2. Então, a resposta correta, letra D de dado. Letra D de dado. E aí está toda a resposta para vocês com os respectivos artigos. E esse material vai ser disponibilizado para vocês lá nos canais das redes sociais. Tranquilo? Questão 39. Né? Eu quero alternativa o quê? Correta. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, marque a alternativa o quê? Incorreta. Eu quero alternativa incorreta. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbe, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração das demais infrações. Vai estar errado porque falta, exceto as militares. Como eu quero a incorreta, eu já marco a linha A. Beleza? A linha B, as Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, dentre outras funções, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, conforme artigo 144, parágrafo 1º, inciso 4º, está correto? A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal, órgãos permanentes, organizados e mantidos pela União e estruturados em carreira, destinam-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo, respectivamente das rodovias, ferrovias, das rodovias federais e ferrovias federais. Artigo 144, parágrafo 2º e 3º da Constituição. E a linha D, as polícias militares, cabe à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, artigo 144, parágrafo 5º da Constituição. Beleza? E aí a gente encerra a parte que foi programada para vocês hoje na aula, artigo 125 da Constituição e artigo 144 da Constituição. E a prova, quando for realizada, eu vou picotar temas dessa live e vou demonstrar que caiu na prova. Então, vocês que estão aqui comigo hoje, que são privilegiados, e vocês estão corretos. Não, muito bom, Edmar, Juan, não fiquem preocupados com a quantidade de vagas. Não fiquem preocupados se o concurso vai ocorrer. Ele vai ocorrer, meus amigos. O concurso vai ocorrer. Então, façam o seu máximo.
Ah, quantidade de vagas, não. Eu nunca preocupei com quantidade de vagas. Os candidatos ligavam para mim e perguntavam: e a quantidade de vaga? Qual a sua posição no concurso? Eu nunca fiquei olhando posição, e sim, sempre me dei o máximo. Eu fui para a prova para fazer o máximo. Então, independentemente da quantidade de vagas, independentemente da minha posição, eu vou fazer o máximo. E fazendo o máximo, eu consegui as aprovações e você irá conseguir as aprovações. Pessoal, alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Se não tem se não tem dúvidas, eu quero aí as palminhas, né? As palminhas aí, vou até filmar as palminhas aqui, ó. Vou filmar aqui, ó. Isso aí, ó. Aí, cadê as explosões? Pessoal, muito obrigado aí, né? Gostei bastante, beleza? Estamos juntos. Vamos aí estar juntos na próxima live. Podem contar comigo e vamos que vamos para a aprovação de vocês. Nós estamos a cada dia mais querendo aprofundar, melhorar. Não deixe de olhar as dicas lá no Instagram, no Telegram. Muito bom, Vargas. Um grande abraço para você também. E vamos que vamos, porque tudo que está sendo feito aqui, meus amigos, está sendo feito com carinho, está sendo feito com dedicação. O que eu faria para mim, o que eu fiz para mim, para ser aprovado, eu estou fazendo para vocês. Mas vocês têm que estudar. Eu não posso estar estudando mais que vocês. Hoje, por exemplo, eu fiz 2 questões de matemática. Se você não fez nenhuma questão de matemática, você está errado. Porque eu não estou fazendo concurso e fiz 2 questões de matemática. Beleza? Então, bom descanso, descansem, dúvidas, mandem para mim e peguem o material lá nas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima.